FKG entra no mundo dos reciprocantes. O movimento reciprocante foi muito bem aceito pelos clínicos. E isso daí, pessoal, é muito importante para qualquer fabricante. Fora que o instrumento com controle de memória e no movimento reciprocante se torna um instrumento muito mais seguro. Então, isso é muito importante a gente estar comentando aqui. E aí, apresento a vocês a R-Motion, o reciprocante Motion da FKG. A gente tem aqui 4 instrumentos shapers e um instrumento de glide path. Primeiro, instrumento shaper, instrumento que vai modelar o canal. A gente tem aqui os instrumentos que vão modelar este canal. Eu tenho aqui o instrumento glide, o R-Motion Glide, que é o instrumento para realizar o glide path. Mas, Samuel, as limas reciprocantes não são limas únicas? Verdade, Mas o problema, pessoal, é que a indústria começou a ver que era necessário a inclusão de uma lima de glide. Por quê? Porque a chance dessa lima de shaper fraturar é muito menor quando eu coloco uma lima de pré-alargamento, uma lima para o glide path, tá? Ela é constituída aí de uma lima 15, de uma lima 25, 30, 40 e 50, Todas no movimento reciprocante à esquerda, tá? Todos no movimento reciprocante à esquerda. A gente tem aqui, pessoal, a característica de cada uma delas, Diferentemente da Race Evo, eles optaram por uma lima Taper 3, Taper 3, quase metade da lima de primeira instrumentação, que seria a 2506. Só não é metade, porque aqui não é uma ponta 12,5, e sim 15. Mas se a ponta fosse 12,5 com conicidade 3, seria metade da 2506. Então, a gente tem aqui a 1503, reciprocante de glide, com controle de memória, a 2506, reciprocante, a 3004, também reciprocante, 4004 e 5004. Notem que esses 3 instrumentos são mesmo tipo taper, quer dizer, na verdade, esses 4 instrumentos são mesmo tipo taper das Race Evo, porém a secção transversal é um pouquinho diferente, tá? Mas vejam que o tipo taper são os mesmos da Race Evo, Então, por isso, que eu brinco dizendo que a amostra dos sistemas reciprocantes, quando você tem um adjunto, um motor reciprocante à direita, tá? Mas aí você tem uma gama de instrumentos, Legal por ter um instrumento 3004, intermediário, entre 25 e 40, Querendo ou não, às vezes fica difícil de descer, Às vezes você está querendo descer com 40, ou acha que o 25 é muito pouco para o texto apical e precisa de um instrumento de maior calibre, tá bom? E aí, pessoal, qual é a sequência operatória? Instrumento de glide e depois o 2506. E aqui, Samuel, eu acho que eu preciso descer com 3004, depois coloco o 3004. Se uma lima 25 descer manualmente ou 20, você já pode descer o 3004. Se uma 25 descer, você já pode usar o 4004 direto. Se uma 30 descer, você já pode usar o 5004 direto no movimento reciprocante. Então, o movimento reciprocante, as sequências operatórias diminutas, com 1 ou 2 instrumentos, facilita muito a vida do clínico, muito mais do que o especialista. O especialista em endodontia já está mais afeiçoado com diversas limas, com diversos calibres, com diversas transições. O clínico não. Por isso que o reciprocante pegou mais o clínico, abocanhou mais essa parte de clínico. E aqui as características desse novo tratamento térmico e controle de memória, da Race Evo e da R-Motion, eleva a flexibilidade do instrumento, aumenta a resistência à fadiga cíclica do instrumento, uma progressão suave,
né? Segundo o fabricante, utilização de apenas um único instrumento, que facilita muito o aprendizado e o tempo de preparo, um sistema reciprocante. E aí uma coisa que eu esqueci de comentar, né? Um sistema reciprocante preocupado, né, em preservar a dentina pericervical. Notem que todos esses 3 instrumentos são taper 4, né? São taper 4, diferente de outros concorrentes que colocam taper 6 e taper 5, mas é uma boa notícia para quem quer prevenir mais o seu terço cervical, tá? E a linha de glide path, que outros sistemas também têm, né? Mas que já vem integrada aí ao sistema R-Motion. E aqui, né, alguns trabalhos mostrando, com certeza, né, isso aí já tem vários trabalhos publicados de outras limas com outros fabricantes, que o controle de memória aumenta a resistência à fadiga cíclica, né, em muitas vezes, né, aqui no caso em 3 vezes. Não, na verdade, 3 vezes, 0,6, a flexibilidade que aumenta em 3,3, mas a resistência à fadiga cíclica em quase 4 vezes, né? Em quase 4 vezes. Então, isso daqui é importante a gente, principalmente, lembrar desses instrumentos com controle de memória, pessoal, principalmente em canais curvos, né? Lembrar sempre disso. Canais curvos, instrumentos com controle de memória. A sorte é que hoje no mercado a gente tem diversos instrumentos com controle de memória, né, e de diversos preços e para diversos gostos. E aqui diminuíram também, né, o efeito de aparafusamento. A gente tem, pessoal, alguns outros sistemas reciprocantes, principalmente de níquel titânio convencional, né, o níquel titânio sem CM, sem controle de memória, que puxa para dentro o instrumento, né, e isso deixa um pouco de desconforto, principalmente naqueles que estão aprendendo, começando a aprender, né, e começar a usar os sistemas reciprocantes. O R-Motion tem essa menos sensibilidade nesse ponto, tá certo? Aqui, uma diminuição da conicidade, né, o maior respeito à anatomia, tá? E isso daqui causa o quê? Né? Menos transporte do canal e menos desgaste do canal. Aqui, ó, um efeito de taper, tip taper, né? Desgasta mais o terço apical e preserva mais o terço cervical, tá? Então, isso daí é uma coisa muito importante para aumentar a longevidade daquele dente. É considerado aí pela FKG como um sistema reciprocante minimamente invasivo, tá? Minimamente invasivo. E aqui, né, a secção transversal já é uma secção transversal um pouco diferente da Race Evo, tá? É uma secção transversal triangular, mas um pouco diferente, né? Tem uma zona de escape um pouquinho menor, tem ponta inativa, né? Menos tensão sobre a dentina, segundo a FKG, né? E aí, deixando aí, né, diminuindo assim a tensão durante o tratamento endodôntico, tá certo? E aí, a sequência operatória, bem simples, né, bem prática. Você pode optar por estar usando a 25 ou a 30, né? Eu, pessoalmente, volto a dizer, eu não gosto de estar finalizando com a lima 2506, eu gosto de estar finalizando com a 30, pode ser 04, 05, né? 06, tá? 05, 30, 04, 30, 05. Temos aqui a lima de glide, que poderia servir tanto para 25 como para 30, né? Geralmente a gente pega aí 2 ou 3 números acima, então 15, 20, 25, 30, 3 números acima, ou então 20, 25, 2 números acima. Teoricamente, essas limas conseguem descer com certa facilidade. Essa lima de glide path é muito boa, né? Muito boa mesmo, uma lima de glide muito interessante. E as limas de shape também são limas extremamente interessantes, tá? Para vocês estarem usando na clínica diária de vocês. E aqui, né, a ponta inativa, um preparo mais
menos invasivo, né? E, né, a gente tem aí uma lima que teoricamente segura, teoricamente não, né? Alguns trabalhos já mostram que uma lima segura, o CM dá mais segurança, movimento reciprocante dá mais segurança, né? A gente tem aí a única lima, quer dizer, a única não, mas uma das poucas limas reciprocantes 3004, né? À esquerda, com corte à esquerda, uma flexibilidade, gerando aí uma maior resistência à fadiga cíclica, né? E com menor efeito de parafusamento. E isso daí é que eu queria comentar com vocês sobre a Race Evo.